Eu vou falar uma coisa para vocês que é uma experiência verdadeira que aconteceu comigo e eu me apaixonei por ela. Eu tive a oportunidade de ter contato com a filosofia japonesa há bastante tempo. Logo que o Collor abriu o mercado para os importados, eu fiquei 16, quase 17 anos com os alemães, né, e depois eu fui para o japonês e nunca mais saí. E uma coisa que me chamou muita atenção no japonês é que ele sempre tem o exemplo ali do lado. Ele tem o exemplo aqui, né, que está ali de cabelo branco, de bigodinho, usando a gravatinha borboleta, né, completamente desatualizado em termos de visual ao que se espera hoje, daquele colorido nos cabelos, aquela coisa toda, tatuagem, não. O exemplo do japonês está ali. E esse exemplo, ele me marcou muito, porque essa filosofia, ela deve ser seguida. Então, quando você tenta implementar ou quer implementar um GPS dentro de uma concessionária, você precisa ver qual foi o exemplo que você teve até hoje. Quais foram as referências que levaram você a chegar onde você está? Se é que você tem consciência de onde você está. Então, muitas vezes, o que se espera, e aí é o sétimo ponto lá, o que se espera é que isso está subentendido. Eu tive esse exemplo hoje com meu filho. Meu filho mudou de apartamento e uma região que ele continua morando na mesma região que ele morava até anteontem. E aí ele foi para 2 ruas atrás. O que se espera é que a abrangência da companhia que presta serviços de internet fosse a mesma, 2 ruas para trás, no mesmo lugar, na mesma região. Né? Essa é o que se espera. E o caso do japonês, ele está ali do lado para falar assim para você, pode não ser bem isso. Experimenta perguntar para os caras. E ele não fez isso. Não foi subestimando. Não, é porque é tão natural que é onde... E aí está o grande problema, né? É tão natural que você não faz. Quando você não faz, é onde acontece a síndrome do coronel lá de trás. E aí, o que aconteceu? Fez a mudança, aquela coisa toda, levou, super feliz. E aí, anteontem, no pedido da mudança, ele informou um novo local. Eu vou para tal rua, apartamento tal, beleza? E aí a operadora lá simplesmente anotou o pedido, porque é feito por internet, né? E mandou bala. Quando foi hoje, ele ligando, eu tô vendo que ele tá desesperado lá e tal. Falei, filho, o que aconteceu? Ele falou, cara, você não vai acreditar. Aqui não tem cabeamento nesse prédio para essa operadora. Eu falei, mas você não viu antes? Ele falou, não é possível, porque eu tô a 2 ruas. Isso, esse é o problema do nosso exemplo aqui, das concessionárias. Eu fui prestar serviço para uma concessionária, Olavo, que os caras têm 3 lojas de motocicletas Honda no estado. O que você imagina? O que você espera? O que você acha? Que o processo dele é fantástico, que a operação dele, qualquer que seja, tem um resultado legal, que ele tem informações e tudo mais. Qual foi a minha surpresa? Completamente diferente. Ele não tem aquilo tudo. Esse é o 7º ponto. Quando eu cheguei nessa concessionária, Olavo, eles não tinham processo, eles não tinham nada. Então tudo aquilo que a gente imaginava não pôde ser praticado da forma como nós imaginamos. Porque eles não tinham, por exemplo, as pessoas com um organograma pré-definido, eles tinham um inchaço de pessoas dentro da concessionária, eles tinham um financeiro completamente conturbado, eles tinham um departamento de custos que não funcionava, ele não imaginava quanto ele gastava de combustível e tudo mais, ele não tinha os exemplos, né? Ele não tinha um plano de margens, ele não sabia qual que era a margem média, ele não sabia o que tinha em estoque de peças, por exemplo, ele não imaginava, ele vendia 100 mil reais por mês, e ele tinha 1.400.000 reais em estoque, desse total, 85% de peças obsoletas. Ou seja, o espelho, né, o exemplo que ele aplicava tão bem nas outras, por conta de pessoas que estavam lá fazendo alguma coisa, ele não fazia ali. E o reflexo foi imediato. Então esse exemplo, que eu elenco como sendo muito importante, Olavo, ele é para você efetivamente ter a atenção todo santo dia para detalhes.
E é isso que aconteceu com meu filho hoje. Um detalhe, uma vírgula. Olha só, ele saiu de um universo de fantasia e foi para um inferno de estresse numa fração de segundo. E é o que acontece nas nossas concessionárias. O cara sai do glamour, né, de ser o proprietário legítimo possuidor de um automóvel que ele adquiriu agora e vai para um estresse absoluto por conta de uma assistência que não foi atendida na medida em que ele imaginava, por conta de referência, por conta de experiências. Que para você pode ser natural, mas para ele não é. E para você, e aí entra o dealer, quando ele é contratado, eu acho interessante isso, Olavo, você falou lá no começo, eu estou encerrando aqui, lembrando o que você falou, o cara quando é contratado como concessionário de uma não estou falando do empregado da concessionária, eu estou falando quando ele é contratado, porque ele passa a ser empregado da montadora, né? Quando ele é contratado como concessionário representante de uma marca, o que ele leva em conta? Pode acreditar, Olavo, na maioria das vezes é o glamour de ser vendedor de carro 0 km de uma marca famosa, é aquela coisa toda de você. Mas ele não vê peças, ele não vê estoque, ele não vê custo médio, ele não vê nada disso. Ele só vê o seguinte: eu sou concessionário, né, da marca X na cidade tal, e eu tenho uma vitrine fantástica. Meu amigo, esquece. Não existe isso, não existe. Então, esse exemplo tem que ser levado em consideração. Existem negócios fantásticos em cidades pequenas. Outro dia eu fiz um comentário sobre isso numa das suas lives, que eu discordei, se não me falha a memória, do Wellington. Não discordei, eu apenas citei, mencionei o seguinte: existem sim diferença de preços para concessionários praticados por redes que dizem que não, por conta de associações de marca, mas existem sim. É só você estabelecer um plano de bonificação diferente para cada uma e você já tem um preço diferente praticado pela concessionária A em relação à concessionária B, para cidades menores ou maiores, dependendo da situação. Então esse exemplo, ele tem que estar em mente para você. Você tem que ter sempre isso. E esse é o 7º ponto que a gente não pode deixar. Essa filosofia japonesa, eu adoro ela, não abro mão, e é uma das coisas que você sempre fala. Isso é um karma meu. Sabe, é um karma. Eu tenho sempre que mensurar e ver o exemplo. Tá bom, mas qual que é o passado? Como é que foi? O que aconteceu? Como que chegou até aqui? O que pode ser feito? Onde que está? De onde você tirou essa informação? Por quê?